Eu sou o professor Reginaldo Fonseca e eu venho aqui lhe fazer uma pergunta. Você sabe como seu pai gerou você? Meu amigo, a conversa aqui é séria. A conversa é tenebrosa. Seu pai gerou você como? O seu pai tem uma estrutura que deu origem a uma célula extremamente complexa que carrega metade do que ele tem e hoje está em você. Bem, se você quer saber como seu pai, como a sua mãe produziu os gametinhas para formar você, não deixe de assistir. Você já parou para pensar que uma célula, ela deu origem a você? Você já foi a única célula, um ovo ou zigoto. Rapaz, se você tem essa complexidade celular, se você é um indivíduo altamente complexo no número de células, você tem que entender como foi que essas células se multiplicaram e como foi formada a primeira célula que deu origem a tudo que tem aí no seu corpinho lindo e maravilhoso. A segmentação ou clivagem é mitose, galera. E rapaz, Reginaldo, eu não sei o que é mitose. Reginaldo, eu não lembro o que é mitose. Então acessa aí no link, tem aí um link na descrição do vídeo falando tudo sobre mitose para você. Aproveite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Agora você vai entender como tudo é produzido. Como acontece o processo de meiose. É isso aí. Antes de tudo, para que serve o seu ovinho? O seu ovinho lindo e maravilhoso? Olha ele aí. Olha que coisa linda. Em cima tem o epidídimo, embaixo tem essa complexidade. Dentro do seu ovinho, cara, existem células formadoras de gametas. Nos testículos ocorre a formação dentro dos túbulos seminíferos. Nos ovários ocorre a formação em estruturas que nós chamamos de folículos ovarianos. Bem, isso tudo acontece através de um processo chamado meiose. A meiose ocorre em células diploides, ok? Sempre em células diploides. Lembra que as células diploides são representadas por 2N. Uma célula haploide não faz meiose, mas pode fazer mitose. Você lembra que a meiose é dividida em duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela é reducional. Fica ligado que várias questões abordam essa temática. A meiose 1 é reducional. Por que, Reginaldo? Divide o número cromossômico à metade. Então se liga, cara, se liga nessa história, que é uma historinha extremamente legal, interessante e de fácil absorção. A meiose se divide em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. A 1 é reducional, a 2 é equacional. Olha na tela agora, meiose 1, meiose 2. Meiose 1 ela é reducional, meiose 2 é equacional. A meiose 1 é a etapa onde separam os cromossomos homólogos. Se liga que na meiose 2 separam as cromátides irmãs. A meiose 1 é a etapa que ocorre o crossing over. É isso aí. Na meiose 1 ocorre o crossing over. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A prófase é dividida em subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lembra, leptos quer dizer fino. Não esquece, tá? Leptos quer dizer fino. Reginaldo, no leptóteno os cromossomos estão bastante condensados? Falso! Que é isso, cara? Se leptos quer dizer fino, ele está ainda iniciando o processo de condensação. Então o cromossomo se condensa. Zigos quer dizer par, atração cromossômica. Você vai se atrair. Quem é você? O cromossomo. Os cromossomos pareiam na fase chamada de zigóteno.
Após o pareamento, ocorre a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. E essas trocas de pedaços entre os cromossomos homólogos, você conhece muito bem, é a causa da variabilidade genética, do aumento da variabilidade genética, é a causa que favorece o processo de evolução. Isso é o que você chama de crossing over ou recombinação gênica. Inicia no paquíteno e termina no diplóteno. Após o paquíteno, ocorre o diplóteno, onde há a formação de quiasma. Esses quiasmas se mantêm unidos até o momento da anáfase. E de acinese ocorre uma repulsão cromossômica. Eles se afastam um pouco, porém os quiasmas permanecem ligados. Metáfase 1. M de metáfase, M de meio. Os cromossomos ficam no meio da célula, formando a placa equatorial. Se ligue que os centríolos estão nos polos opostos e conectados através dos microtúbulos com a região central do cromossomo. Na verdade, a região central é chamada de cinetócoro, que nem sempre localiza-se no centro, mas é assim chamada. A metáfase 1, como você está vendo aqui no nosso esquema, ela compreende a etapa onde os cromossomos estão organizados no meio da célula, formando a placa equatorial ou placa metafásica. Nesta etapa, você observa no meio os cromossomos homólogos, que não parearam aqui, parearam na prófase 1. Lembra, zigóteno é onde ocorre o pareamento, a sinapse cromossômica. Após a metáfase, inicia a de anáfase e a de afastamento. É a etapa onde ocorre a separação, a segregação dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula. Então, se você está observando, os fusos encurtam-se, o fuso cinetocórico encurta-se, puxando um cromossomo para cada lado. Observe que está puxando um cromossomo para a anáfase é o momento mais propenso para que ocorra uma má formação de células, a famosa aneuploidia. As aneuploidias, elas podem ocorrer na anáfase da meiose 1. Então, desse modo, fica ligado que algumas alterações nesse processo de separação podem provocar a formação de células com cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Após a anáfase, inicia-se a telófase. Telófase 1 é o momento em que reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo e descondensa o material genético. Este material genético descondensado é o material genético que se torna mais ativo e volta então a produzir organelas, a produzir proteína, RNA. Isso vai fazer a célula voltar a aumentar o volume. É o momento que entra a intercinese. Lembrando que no final da telófase inicia uma etapa de separação, de divisão do citoplasma, que nós chamamos aqui de citocinese. Bem, após essa separação do citoplasma, inicia-se o processo de intercinese, onde a célula aumenta o seu volume, mas não duplica o seu material genético. Se ligue que a meiose 2 é semelhante à mitose. E a meiose 2 irão ocorrer as etapas prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. P de prófase, você já sabe, P de primeira, é a primeira etapa da divisão celular. Na prófase, a carioteca começa a se desmontar, você diz, desaparece o nucleolo, desaparece e inicia a condensação do material genético. As etapas da prófase prófase 2 é bem semelhante às etapas que ocorrem na prófase da mitose. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo de mitose, acesse o link aqui na descrição do vídeo que você vai ter essas informações para que você possa amarrar e entender a diferença entre meiose e mitose e a comparação da meiose 2 com a mitose. Após a prófase 2, inicia-se a metáfase. E você sabe, eu sei, todo mundo sabe que M de metáfase, M de meio. Os cromossomos ficam no meio da célula formando a placa equatorial ou placa metafásica. Após a metáfase, os cromossomos começam a se afastar. Aí você tem que lembrar, se for na anáfase 1, separam os cromossomos homólogos.
como nós estamos tratando de anáfase 2, separo as cromátides irmãs, não esquece isso. E por fim a telófase, T de telófase, T de término, é o fim da divisão celular. Na telófase reaparece a carioteca, nucleolo, descondensa o material genético. Perfeito? Não esqueça que na prova pode cair questões falando de gráficos. Esses gráficos representam normalmente a quantidade de DNA ao longo do processo de divisão e ainda pode incluir a intérfase. Uma vez dividido o citoplasma, formaram-se 4 células. Lembre-se que as células são 4 diferentes devido à ocorrência do crossing over, que foi lá na etapa que nós estudamos, mais precisamente no paquíteno, que é uma subfase da prófase 1. Muito bem, observando esse gráfico, você veja que tem G1, S, G2. G1, S, G2. S duplicou o material genético, por isso que você observa essa subida. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Observe agora a caída do gráfico. Essa caída do gráfico é a separação dos cromossomos homólogos. Não esqueça também que na prófase 1 ocorreu o crossing over, fenômeno que permite o aumento da variabilidade genética. Na sequência, anáfase 1, separar os cromossomos homólogos, telófase 1, intercinese, não duplica o DNA, apenas aumenta o volume, volta então, prófase 2 e metáfase 2, anáfase 2, separam as cromátides irmãs e por fim a telófase. Observe que o início do gráfico ele é bem maior do que o final. O final está na metade da quantidade de DNA inicial. E esse é o objetivo. Se você gostou desse nosso encontro, dessa nossa videoaula, dá um like, se inscreve no nosso canal e assiste os outros vídeos para que você possa engrenar, amarrar todos esses conhecimentos e certamente se dar bem nas suas provas, seja do colégio, na prova do Enem ou ainda em qualquer exame de seleção que você venha fazer.